Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero que a vossa semana tenha sido feliz e tranquila. Tal como prometido no Instagram, o vídeo que vos trago hoje está recheado de dicas de poupança. Vou mostrar-vos como faço um orçamento para a alimentação e truques para conseguirem cumprir esse orçamento. Vou também falar sobre como planeio a minha emenda para poupar na conta do supermercado, que compras fiz para este mês e como preparo as refeições da semana, a famosa Meal Prep, para conseguir pratos saudáveis e nutritivos sem ultrapassar o orçamento. Primeiro que tudo, quero só dizer que não vou referir nenhum valor específico de orçamento, porque cada família tem as suas preferências e os seus hábitos. E assim, evito que o foco esteja em atingir um orçamento que pode não ser adequado para a vossa rotina e poderá até ser irrealista, e que se concentrem antes em tentar reduzir aquilo que já fixaram para vocês, com as dicas de poupança que aqui vou partilhar. Neste vídeo vou também falar apenas de orçamento para alimentação. Não estou a incluir artigos de limpeza e higiene, até porque nesta área já reduzi bastante a despesa. Podem saber mais sobre isso num vídeo onde falo sobre as 30 coisas que deixei de comprar. Podem ver o link no topo do ecrã e na descrição. O ponto de partida para conseguirmos poupar na alimentação é definirmos um orçamento. Quando partilhei mais um post com a emenda do mês, se quiserem ideias para receitas, o link está na descrição do vídeo também, perguntei se fazia um orçamento e percebi que havia bastante dificuldade nesta área, principalmente como encontrar o valor adequado. Para o conseguirem encontrar de forma rápida e poderem ter já uma noção do vosso orçamento, podem pesquisar no vosso extrato bancário online os gastos de supermercado dos últimos 3 a 4 meses. Idealmente deveriam ser 6 meses, mas tenham aí atenção se o banco não cobra uma taxa para apresentar extratos mais antigos. Recolhem esses valores e fazem uma média. Não convém incluir o mês de dezembro, porque acredito que tenham tido despesas fora do habitual e isso vai fazer com que o orçamento não esteja dentro do que é a vossa rotina habitual. Outra forma de o fazerem é irem, por exemplo, ao portal das finanças e fazerem uma pesquisa das faturas do ano anterior, que sejam de supermercados ou hipermercados, isto claro se pedirem fatura com contribuinte. Estes métodos são para conseguirem de forma rápida terem alguma noção do valor que gastam mensalmente. No entanto, o que aconselho mesmo é terem uma forma de registro das despesas sempre que elas acontecem, ou num pequeno caderno, por exemplo, para terem sempre à mão, numa agenda ou até numa app, que é um método que utilizo e que recomendo. Aquele método que não recomendo é quando colocam numa folha de Excel no computador. A regra geral são mais as vezes que não irão apontar vossas despesas e dificilmente encontrarão o valor de orçamento que necessitam de saber. Em relação à app, por aqui usa Monify. A versão gratuita serve perfeitamente para as minhas necessidades. É muito prática, porque posso adicionar não só despesas, mas também receitas. E cada uma tem várias categorias, o que me permite saber o que gasto especificamente em cada uma delas. Ou, neste caso, também o que recebo. Além disso, também podem escrever comentários específicos em cada despesa que inserem. Foi assim que percebi que podia reduzir o orçamento para este ano, uma vez que gastava bastante dinheiro, por exemplo, em guloseimas, podia perfeitamente fazer em casa, e outros produtos como batata frita ou outros artigos similares. Depois de terem o orçamento definido, o próximo passo para conseguirem poupar é fazerem inventário de tudo o que têm de comida em casa. Façam uma lista do que têm no congelador, frigorífico, despensa. Quando passarem ao passo seguinte, que é planearem uma emenda, seja semanal, quinzenal ou mensal, aquela que for melhor para a vossa família, começam por incluir primeiro receitas para usarem os ingredientes que já têm em casa. O ideal é protelarem ao máximo a ida às compras e só o fazerem quando está tudo quase vazio. Vejam isto como, por exemplo, um desafio. Ponham a vossa criatividade à prova. Se considerarem que não podem comprar mais nada até gastarem os ingredientes que têm em casa, vão ver que encontrarão soluções tão criativas que essas refeições acabam por ser muitas vezes as mais apreciadas. Já publiquei também um vídeo sobre como faço o meu menu mensal e nele partilhei algumas dicas de poupança na hora de escolher as receitas. O link está no topo do ecrã se quiserem espreitar.
De seguida, mostro-vos o que tenho em casa na despensa, no frigorífico e no congelador, ou seja, o meu inventário, o que fiz para gastar o máximo desses ingredientes antes de ir às compras e depois as compras do mês que fiz na praça ou no mercado, como quiserem chamar, e em 4 hipermercados. Fui ao Lidl, ao Auchan, ao Continente e ao Pingo Doce. Vou partilhando depois algumas ideias para melhor aproveitamento do que comprei e algumas dicas de poupança que poderão ser muito úteis. Em relação ao congelador, o que é que tenho aqui? Já tenho muito pouca coisa. Tenho aqui uma embalagem que já está um bocadinho usada, é só um restinho de queijo mussarela. Vou usar para fazer uma pizza. Tenho aqui a pescada já cozida que congelei, para depois utilizar em algumas receitas. Tenho ainda uma caixinha de feijão encarnado. Vou depois usar no chili, que vou fazer. Aqui tenho claras congeladas. E tenho bolo, um restinho de bolo. As claras posso depois fazer uma pavlova numa sobremesa, por exemplo. Aqui tenho postas de pescada que irei cozer, para deixar já feito. E ainda um frasquinho de feijão frade, que provavelmente irei usar na salada russa. Em relação ao frigorífico, tenho ainda alguma charcutaria. Tenho aqui chourição e um bocadinho de fiambre, queijo. Tenho aqui cebola, tenho milho e um bocadinho de cebola caramelizada que vou colocar na pizza. Daí querer fazer uma pizza para aproveitar estes restinhos. Lembrei-me de fazer essa receita. Tenho um ovo que provavelmente vou utilizar para fazer maionese caseira e um restinho de alface que se despacha facilmente na próxima refeição. Aqui tenho manteiga de amendoim, que posso pôr, por exemplo, no pão. Aqui tenho um restinho de ananás em calda, que vou ver se invento uma guloseima também. Aqui um restinho de feijão também. Sementes de cânhamo que vou utilizando, por exemplo, na sopa. Gosto muito de utilizar na sopa. Fica ótimo. E aqui embaixo tenho um restinho de coentros e salsa. Aqui tenho um resto de carne de vaca, e um frango já preparado que tinha congelado e que está aqui a descongelar. Aqui tenho o resto de uma refeição que fizemos destas almofadinhas, que eu depois vos vou falar melhor e que dá para a refeição para uma pessoa. E aqui ainda tenho um restinho de iogurte de kéfir que eu costumo comprar para fazer os meus iogurtes caseiros. E este restinho vão ver que vai dar perfeitamente para fazer mais uma fornada de iogurtes. Vou-vos mostrar depois como é que fica. Como são iogurtes líquidos, acaba por chegar perfeitamente. Aqui só tenho limas, da nossa lima, e alguns limões. Aqui está bastante vazio e preciso mesmo de ir às compras. Na arca tenho um bocadinho de esparregado feito pela minha mãe, delicioso. Ela congela-me sempre algumas porções. Tenho também muito sumo de limão e lima congelado para aproveitar e não deixar estragar os limões que nos vão dando e as limas que tenho na árvore, senão acabam por se estragar, e aproveitamos e colocamos assim. Depois, cá em baixo, tenho muitos legumes congelados, tenho abóbora, tenho estes sacos todos de abóbora, aqui tenho um restinho de courgette. Utilizo muito na sopa, claro, vou fazendo sopa aproveitando isto é tudo da horta do meu pai. Depois tenho também aqui tenho mais sumo de lima. Aqui tenho pimento, também da horta do meu pai, utilizo imenso nas refeições vegetarianas. Aqui um bocadinho de abacaxi congelado, vou usar nos batidos, por exemplo. Aqui tenho ervilha torta,
que é deliciosa, também da horta do meu pai. Eu congelo muita coisa de lá e vou usando ao longo do ano. Depois aqui tenho estes saquinhos de croquetes e rissóis, estes salgados que são de uma amiga, são espetaculares, maravilhosos, recomendo muito. E tenho comprado, agora em vez de fazer, tenho-lhe comprado. É uma forma de a ajudar e são mesmo muito bons. Se quiserem o contacto, deixem nos comentários que eu deixo-vos a mensagem privada. São muito bons. Um restinho de pão, umas 2 ou 3 fatias de pão. Aqui é onde eu guardo umas bolas, carcaças que nós costumamos comprar. E é isto. Na arca é o que tenho. Em relação aqui à despensa, ainda tenho aqui um restinho de granola, um pouquinho de farinha, este restinho de massa que vou utilizar, tenho bastante arroz, cereais, açúcar e nozes. Em baixo tenho aqui esta massa que é chá, que é massa, vou ver se encontro receitas para gastar. E tenho aqui mais algumas coisas, tenho milho para fazer pipoca, sementes de linhaça, que tenho que ver se utilizo mais nos batidos, por exemplo, e aveia, que gosto sempre de ter em casa e que vou utilizar. Aqui ainda tenho esparguete, tenho aqui mais alguns ingredientes que posso utilizar, farinha de mandioca, que costumo utilizar para fazer filetes. Em relação aos armários, tenho aqui ainda algumas coisas. Começo aqui por um restinho de amêndoa, coco, são ingredientes que eu vou utilizar para fazer granola. E tenho este restinho de cajus há imenso tempo e não sei muito bem o que lhes hei de fazer. Se tiverem sugestões, deixem nos comentários que eu agradeço muito. Depois tenho aqui passas que também vou utilizar na granola. E este aqui também. Portanto, vou utilizar estes restinhos todos. Depois tenho ainda aqui o fermento seco, milho doce. Vou utilizar na salada russa que quero fazer. E tenho aqui também cogumelos que vou utilizar uma receita que tenho na ementa. Depois tenho sal, aqui farinha de milho, que vou ver se encontro receitas para gastar, que já está aqui há algum tempo. Mais umas latas de milho. Aqui um pacote de natas. Sal. Algumas destas coisas foram de um cabaz que me ofereceram no Natal. Eu adoro cabazes de comida. Dá muito jeito. Um restinho de tostas. Pode ser para uma entrada. Sementes de abóbora, que gosto muito também de utilizar na granola, que é muito bom. Um restinho de chocolate em pó que vou usar para fazer uma guloseima, umas bolachinhas de chocolate. Embaixo tenho ali latas de leite condensado. Deste lado tenho um pacote de arroz. Tenho ali cacau em pó, 2 embalagens de gelatina que vou inventar uma guloseima também. 2 embalagens de massa, portanto massa para já não preciso de comprar. Açúcar amarelo, cevada e azeite. Ali tenho uma embalagem de cominhos que ainda está por abrir. E aqui tenho feijão preto que vou fazer, para depois também poder congelar já cozido. E aqui tenho as minhas conservas de molho de tomate.
aqui uma guloseima, que de certeza será despachada num instantinho. Ainda tenho estes frascos todos de ketchup caseiro. Tem a receita também aqui deixo-vos o link para a receita aqui no topo deste vídeo. E o resto é polpa de tomate. De fruta, tenho isto que estão aqui a ver. Tenho aqui um tomate. Eu não gosto muito de guardar o tomate no frigorífico, guardo na fruteira. Algumas maçãs, aqui algumas limas que vou utilizando, algumas laranjas que me trouxeram e um kiwi que ficou aqui esquecido e que vai ser consumido com certeza. Então, como é que vou aproveitar ou tentar aproveitar aqui alguns restinhos que tinha no congelador? Tinha estes pãezinhos de cachorro, já nem sei quando é que os comprei, penso que foi para o aniversário do meu filho e ficaram assim esquecidos, vá. Então o que é que vou tentar fazer? Vou aproveitar aqui um bocadinho de frango, vou retirar um bocadinho do frango que eu já tinha feito noutra altura e que tinha congelado, entretanto descongelei. E vou tirar um bocadinho deste frango e vou utilizar também um bocadinho desta cebola caramelizada, porque não vou utilizar tudo na pizza, esta cenoura que estava ali esquecida e vou usar o ovo também. Tenho aqui mostarda, alho e vou fazer uma maionese de ervas. Vou aproveitar tudo o que tinha no frigorífico e acabo por também utilizar estas ervas aromáticas e utilizar esta maionese para depois também fazer a salada russa. Portanto, acabo por vai ficar bastante maionese e vou utilizar para isso. Outra dica, e eu costumo dizer isto muitas vezes, e costumo aplicar muito cá em casa, que é, vou utilizar então o restinho da salada com o tomate que tinha ali, perdido também no frigorífico, e em vez de utilizar a carne que tinha em porções, porque provavelmente chegaria para 2 pessoas e pouco, talvez, não é? Vou fazer o seguinte, vou fazer misturado, vou usar couve-flor, vou usar uma cenoura, vou usar cogumelos para enriquecer em termos de proteína, embora não seja animal, mas pronto, ajuda bastante. Vou colocar então a lata de cogumelos, vou colocar batatas e acabo por fazer uma refeição que se calhar daria só para 2 pessoas, mas vai chegar perfeitamente para nós os 3. Todas as semanas costumo trazer várias coisas da horta do meu pai. Neste momento não trouxe muito porque de facto nesta altura a horta não tem muita coisa. Trouxe esta couve galega, acelgas que gosto muito de colocar na sopa, algumas cebolas, alhos também e batatas que já estão um pouquinho murchas, mas não tem problema nenhum, utilizo-as perfeitamente. São ótimas para fazer puré. Da praça ou do mercado trouxe bastantes coisas, trouxe couve-flor, trouxe cenouras, trouxe brócolos, também aqui 2 brócolos e utilizo estas folhas todas também, já vos mostro, bananas, consumimos muito cá em casa, peras, maçãs que estavam a um ótimo preço, trouxe também pera abacate, que estava um pouco mais barato do que no preço que eu costumo encontrar nos hipermercados. Couve roxa, gosto muito de fazer salada, couve coração.
batata doce, que utilizo muitas vezes em substituição do pão. Trouxe esta pitaia porque o meu filho queria muito experimentar esta fruta e encontrei o preço por quilo a metade do preço, tanto que nos hipermercados estava um preço assustador e nunca tinha trazido por causa disso, mas desta vez trouxe um abacaxi e umas uvas, que gostamos muito de comer aqui em casa. Isto tudo ficou cerca de 30 euros. São as compras que fiz no Lidl. Tenho aqui leite, que já há algum tempo que só compro biológico. Tenho aqui 2 pacotes da minha bebida vegetal favorita de aveia. Bolacha Maria. Gosto de ter sempre aqui em casa, às vezes apetece uma guloseima e uma bolacha Maria. Às vezes chega perfeitamente. Iogurte de kefir, que uso para fazer os iogurtes cá de casa. Gosto muito de comprar este pão de massa-mãe e sempre que tem esta etiqueta verde compro, sempre que está fofinho na mesma, está ótimo e fica à metade do preço praticamente. Queijo mussarela, queijo feta que congelo ambos, esparguete bio. Gosto sempre de comprar, prefiro as embalagens de cavala do Lidl. Trazem bastante, muito mais do que no outro lado. Paio e trouxe também queijo Quark, que gosto de fazer o meu queijo creme fingido, como eu gosto de lhe chamar. Estava com a etiqueta laranja, não tem problema porque eu congelo isto tudo, congelo estas embalagens, daí trazer bastantes. Também congelo o paio e trouxe bastantes de fiambre porque faço exatamente a mesma coisa. E é uma dica que vos deixo, podem congelar perfeitamente. Descongelem no frigorífico, não em temperatura ambiente, e fica ótimo na mesma. Trouxe também estes bifes do frango do campo, gosto mais e tento trazer menos carne, mas com um bocadinho mais qualidade. Tomate fora da época, sempre biológico. Nestas compras gastei 55,15 €. Em relação ao continente, vou poucas vezes, confesso, mais para gastar os cupons do cartão. Comprei desta vez flocos de milho, cereais, para o meu filho, ele gosta bastante. Farinha, compro T65 sem fermento. Chouriço, que gosto de ter para às vezes adicionar a alguma receita ou até para uma entrada. Mostarda. Chocos, penso que tenho uma receita que é de chocos na ementa, que precisava de comprar. Couves de Bruxelas, deixo-vos a dica de darem uma espreitadela sempre ao preço dos legumes congelados, o preço por quilo. Muitas vezes é mais barato do que o tal legume fresco. E comprei também camarão, que o meu filho adora, e então às vezes para juntar ou para desenrascar uma refeição é ótimo. O valor total ficou em 17,72. Inicialmente era 22,72, mas gastei 5 euros do cartão que tinha de um cupom anterior e vou fazendo sempre assim. Na próxima vez, aqui descontei outro cupom e na próxima vez vou utilizá-lo. Em relação ao Auchan, o que é que eu trouxe? Trouxe aqui algumas coisas. Eu tenho os hipermercados muito próximos uns dos outros, portanto posso fazer isto sem gastar muito combustível. Trouxe leguminosas, o preço por quilo estava um pouco mais barato do que trazer uma embalagem, então trouxe assim a granel. Trouxe vários tipos de feijão e trouxe também grão. Gosto sempre de cozer antecipadamente tudo e depois congelo, deixo em fresquinhos e congelo para ter sempre que precisar. Queijo, umas fatias de queijo Flamengo. Bacon. Outra dica que vos deixo é optem sempre por aquilo que não está cortado. Neste caso, bacon é mais barato se não estiver já em tirinhas. Eu posso fazer isso facilmente em casa e às vezes a diferença de preço é bastante. Couve fermentada, adoramos cá em casa. Dois frascos de pickles, que eu uso bastante. Aveia, que uso com muita frequência e tenho que ter sempre em casa para fazer várias receitas.
E ovos, só compro neste momento ovos biológicos e trouxe estes que tinham etiqueta, o prazo de validade a terminar, não tem problema nenhum, trouxe bastantes, mas eu uso muito e posso fazer algumas receitas para os gastar e congelar essas receitas, sejam bolos ou outro tipo de receitas que posso utilizar. 2 pacotes de nata. Aqui tenho noodles, uma embalagem de noodles. Rende bastante, estas embalagens rendem muito. Trouxe também tentáculos de pota, porque tenho uma receita, salvo erro também, que está na ementa. Trouxe cenoura. E isto foi o que eu comprei no Auchan. Gastei 31,88 para estas compras. Em relação às compras do Pingo Doce, como estava a esquecer de mostrar, comprei várias embalagens de filetes de pescada, uma de medalhões de pescada, gosto muito do peixe de lado, peixe congelado, uma perna de peru e um frango do campo. Rende muito mais comprar o frango inteiro do que em partes. Isso também é uma forma de pouparem. Mais 2 embalagens de queijo Flamingo. Nestas compras não tenho aqui o talão, mas sei que gastei cerca de 40 euros. Terem sempre sopa feita é uma ótima forma de pouparem na alimentação. Geralmente faço uma grande base, faço uma quantidade grande de base de sopa e depois vou colocando coisas diferentes. Numa tenho feijão e acelgas e na outra coloquei couve-coração. Uma delas é para congelar. Então, aqui queria-vos só mostrar o que é que vou fazer para a salada russa. Já tenho aqui 2 ovos a cozer e vou colocar portanto, milho, batata, uma cenoura, uma lata de cavala, chega perfeitamente, e 2 ovos também. Em termos de proteína é ótimo, não esquecer que aqui a maionese também tem ovo. E lá está, a questão é essa, é depois também não exagerar em termos nutritivos, por exemplo, ter exagero de proteína, e muitas vezes podem poupar assim. Depois também vou colocar aqui, como não tenho só ervilha torta e não quero colocar aqui na refeição, na salada russa, ervilha torta, porque acho que não combina muito bem. Então vou pôr um bocadinho de brócolis, um bocadinho de couve-flor e ainda vou colocar um bocadinho aqui de feijão frado que tinha congelado. Tirei e vou colocar ali também. E vou colocar também um bocadinho de azeitonas. Vai ficar ótimo. Esta é a minha base para fazer a lasanha vegetariana e o chili. Uma coisa que vos aconselho a utilizarem para dar mais sabor a estas refeições vegetarianas é acrescentarem, por exemplo, massa de pimentão ou paprika fumada. Colorau não é a mesma coisa, paprika fumada faz toda a diferença. Faço sempre uma base só e depois então separo em 2 recipientes e acrescento os restantes ingredientes para cada um deles, para a lasanha e para o chili. E aqui está tudo preparado. Portanto, tenho aqui o recheio da lasanha, ainda acrescentei, neste caso, as restantes acelgas que ainda tinha um restinho de umas folhas, e na outra, no chili, acrescentei feijão que tinha no frigorífico, acrescentei um restinho de milho e também de arroz, e fica maravilhoso, por aqui apreciamos muito. Aqui no forno, então, tenho uma lasanha já para consumirmos hoje. Eu sempre que faço lasanha tento sempre fazer 2, uma para congelar e outra para consumirmos na altura. E quero só deixar aqui uma dica, eu deixei de fazer o molho bechamel para já faço em casa, mas deixei de o fazer com manteiga, passei a fazer com azeite. E não ponho a totalidade do leite, ponho metade água, metade leite, fica deliciosa na mesma porque tempero bastante para dar muito sabor. Fica delicioso, a lasanha desaparece no instante.
Outra forma de pouparem bastante é comprarem leguminosas secas e cozerem em casa, em vez de comprarem, por exemplo, nos frascos em que já vêm cozidas. Por aqui, uma forma que eu encontrei de facilitar esse trabalho é no início de cada mês cozer vários tipos de leguminosas, depois coloco em frascos e congelo, ou frascos ou caixas, e congelo. Ao longo do mês vou tirando sempre que precisar para fazer alguma receita, ou descongelo no frigorífico de um dia para o outro, ou se tiver mais pressa posso sempre colocar para descongelar no micro-ondas. A aveia também é um ingrediente que eu costumo ter sempre em casa. É relativamente barato e pode ter várias utilizações. Aqui em casa uso sempre na granola, quando faço granola uso bastante, e costumo também cozer para ter durante a semana, por exemplo, para fazer lanches, para enriquecer batidos, e costumo ter sempre, dura perfeitamente durante cerca de uma semana, ou um bocadinho menos do que isso talvez. Não faço com leite de vaca, costumo sempre fazer ou com leite vegetal de aveia, ou então faço com água, porque depois acabo por juntar iogurte quando faço o meu lanche, ou assim, portanto acaba por ser bastante em conta. Queria só aqui mostrar-vos o que é que fiz com uma das embalagens de folhas de gelatina que tinha ali na despensa. A embalagem não diz qual é a quantidade de líquido, tem algumas sobremesas só, então fiz assim um bocadinho sem saber muito bem se ia resultar ou não. Usei o restinho de abacaxi que tinha de lata que tinha ali no frigorífico, juntei água para fazer 1 litro, juntei um bocadinho de açúcar e também sumo de uma lima, okay? Porque depois com água ficava assim muito deslavado e a calda não é doce, a calda do abacaxi não era doce. E ficou um bocadinho líquido, mas digo-vos que está delicioso, está uma maravilha. E pronto, temos aqui uma guloseima para não estar a gastar mais dinheiro em guloseimas comerciais, não é? Que são bem mais caras, e é uma forma de também gastar a gelatina que tinha aqui. Gastei não só uma embalagem de gelatina, isto traz 5 folhas, mas gastei também o restinho do ananás, ou neste caso o abacaxi, que eu não sei se é ananás ou abacaxi, acho que é ananás, que tinha ali no frigorífico e que não sabia muito bem o que fazer. E ficou assim. Não, isto já teve até ali, portanto já tivemos a comer, está delicioso. E pronto, fica a ideia. Outra coisa que vos quero sugerir, e que eu faço aqui muitas vezes, é pegar nos ingredientes que, em vez de ficarem esquecidos, por exemplo, esta farinha de milho e este frasco tem imensa farinha maisena, tentar encontrar receitas em que eu possa utilizar estes ingredientes, em vez de utilizar farinha de trigo, usar estas. E se quiserem mais ideias para conseguirem poupar, podem fazer o download gratuito deste guia. Nele reuni mais de 150 dicas de poupança e várias ideias para conseguirem um rendimento extra. O link para terem acesso ao guia está na descrição deste vídeo. E estas são as dicas de poupança que aplico aqui por casa. Fazer orçamento, planear emenda e fazer inventário são as que considero básicas para conseguirem fazer uma boa gestão dos vossos recursos e pouparem bastante. Se tiverem outras sugestões de poupança, escrevam nos comentários. A partilha de ideias e experiências é sempre bem-vinda. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada por assistirem e até para a semana.